Paz do Senhor, amados, queridos irmãos, mais uma oportunidade em que Deus nos concede de estarmos aqui para juntos nós falarmos da palavra do Senhor, aprendermos algo mais da parte de Deus com relação a um assunto tão importante quanto esse que nós estamos desenvolvendo. Não é? Hoje daremos sequência a esse assunto sobre a pressa, não é? Quando na verdade o tema é: a pressa nos tira uma grande fatia da vida. Fizemos o primeiro vídeo e agora, permitindo Deus, estaremos fazendo o segundo vídeo, pedindo a você que quando estiver assistindo esse vídeo, não assista com pressa. Sente, pegue um caderno, caneta, Bíblia e vamos anotar o que vai ser dito, as referências, para que você possa posteriormente fazer a análise de tudo que foi dito, falado e averiguar os versículos e assim sucessivamente, ok? Então vamos lá, hoje nós estaremos sequência sobre o assunto a pressa e iremos falar sobre o trabalho e a pressa. Como trabalhar sem ter pressa e como desenvolver um trabalho de qualidade, não é, dentro do contexto daquilo que a Bíblia ensina, sem ter problemas pessoais, problemas emocionais, problemas físicos e assim sucessivamente, ok? Vamos lá, vamos dar sequência. O trabalho e a pressa. Possivelmente, alguém pode dizer como trabalhar e ao mesmo tempo harmonizar todos os desafios do dia a dia para conseguir viver sem ter pressa. Para isso, tem que se ter um ponto de vista bíblico a respeito do trabalho. Sem uma perspectiva correta do trabalho e da pressa, pode-se ficar confuso e até mesmo desanimar da própria vida. Para isso, vamos conferir o que a Bíblia diz sobre isto: pressa e trabalho, ou trabalho e a pressa. Vamos para o livro de Eclesiastes, capítulo 3. 3 de Eclesiastes. Tiro o óculos, não enxergo nada, né? Tem que botar de volta. Eclesiastes 3, versículo 9 e versículo 10. Eclesiastes 3, verso 9 e 10. Veja o que é que Salomão diz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que ele trabalha? Que proveito ele tem? Ele está perguntando. Verso 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tem tradução que diz para com eles os fazer sofrer. Então você percebe que o trabalho, primeiro, antes de qualquer coisa, é uma bênção de Deus. Porém, quando o trabalho, a questão da conquista do pão de cada dia, da conquista daquilo que a gente precisa, passa a ser um motivo de doença, aí é que desenvolve, aí é que nasce o problema. Visto que Deus, desde o princípio, nós vamos ver isso mais na frente, já criou o homem e o pôs para trabalhar. Continuando. A Bíblia apresenta conceitos complexos quanto à natureza e valores do trabalho. De certa perspectiva, ela descreve o trabalho como meio de expressão e de provisão, capaz de fazer o ser humano se sentir satisfeito e realizado. Deus ordenou
que a realização fosse encontrada no trabalho já antes mesmo da queda, antes mesmo do pecado. O capítulo 1 de Gênesis, verso 26 a 28, quando Deus diz que ele fez o homem e colocou no homem o desejo, o poder, a autoridade de dominar e governar. Para que isso aconteça, para que ele domine, para que ele governe, para que ele prospere, ele precisa trabalhar. E quando Deus planta o homem no jardim do Éden, como diz Gênesis 2:15, e plantou o Senhor Deus o homem no jardim do Éden para o lavrar, para trabalhar, para cuidar do jardim. Então o trabalho, desde o princípio da criação do mundo, foi estabelecido por Deus. Abrindo aqui um parênteses, contudo, o trabalho que foi estabelecido por Deus para o homem não era tão penoso como se tornou para o homem após o pecado. É tanto que o capítulo 3 do livro do Gênesis, quando o homem peca, lá no versículo 16 em diante, traz a sentença de Deus para o homem, que o homem agora comeria do suor do seu rosto. Ou seja, ele trabalhava antes e não suava, ele trabalhava antes e não era um trabalho extremamente forçado ou demasiadamente esforçado. Claro que ele trabalhava. Porém, o contexto do trabalho após o pecado trouxe uma grande diferença. O homem antes tinha a eternidade dentro dele, no sentido que ele ia viver para sempre e não iria morrer. Após o pecado, ele agora sente a fadiga por conta da consequência do pecado. Em fadiga comerás todos os dias da tua vida, até que tornes ao pó de onde foste tomado. Então é importante você ver a perspectiva do trabalho que Deus deu aos homens antes e após o pecado. Antes, o trabalho a perspectiva era manter-se, manutenção da vida. E após o pecado, o homem não apenas trabalha para ter a manutenção da sua vida, o homem trabalha para conquistas. O homem trabalha para se sobrepor aos outros homens. O homem trabalha para escravizar os outros homens. E, em consequência disso, o trabalho torna-se, como nós acabamos de ler aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e versículo 10, dizendo que Deus deu aos filhos dos homens trabalho para com ele os afligir. Não é? Quantas pessoas não ficam desesperadas quando estão desempregadas? Porque vão cair de padrão de vida. Eles estão mais preocupados em manter um padrão de vida do que manter o alimento e o vestuário. Quando a Bíblia diz, tendo, pois, o que comer e o que vestir, estejais, pois, satisfeitos. Mas o homem nunca está satisfeito com o que tem, sempre ele quer mais. E dentro desse contexto, a palavra de Deus diz que aqueles que querem se tornar ricos transpassarão as suas almas com muitas dores. Capítulo 6, verso 9 e 10 da primeira epístola de Paulo a Timóteo fala sobre isso. Diante disso aí, irmãos, vamos ler ainda outro texto no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4 e o versículo 6. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4 e versículo 6, que diz assim: também vi que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Melhor, olha o que ele diz agora no versículo 6, melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias
com trabalho e aflição de espírito. Melhor é um punhado com descanso, com sossego, com paz, com tranquilidade, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. As pessoas têm um conceito assim muito equivocado de prosperidade. E quanto a isso, eu recomendo a você, por favor, você vai anotar e vai ler o Salmo 73 todinho. Refletir, meditar em cada texto deste salmo, para você entender que tipo de prosperidade realmente você está vivendo. Se é uma prosperidade proveniente de Deus ou é uma prosperidade proveniente de si próprio. Você tem buscado uma prosperidade, não tem conseguido e assim tem sofrido. Como o salmista relata nesse salmo. Então, eu não vou lê-la aqui, mas eu quero que você leia em sua casa, meditando, refletindo, porque ele também está dentro desse assunto. É um assunto muito importante para que nós possamos ter equilíbrio e não sofrer com nada desta vida. Nada. Conquiste aquilo que Deus permitiu que você conquistou. Ore a Deus. Busque a Deus. Sinta-se realizado com aquilo que você tem. Porque cada um tem a medida que Deus designou para que ele tivesse. Quem é rico, porque Deus permitiu que ele fosse rico. Quem é pobre, porque ele nasceu pobre. Jesus sempre disse assim, os pobres os tende sempre convosco. Nunca vai deixar de existir o pobre. Por quê? Deus tem funções específicas com os pobres, como tem com os ricos. Não quero agora entrar na questão desse mérito, porque aí seria outra aula, outro assunto que nós precisaríamos desenvolver dentro de um contexto bíblico, para não ter ideologias humanas dentro desse assunto. Porque nós precisamos entender que somos cristãos e o nosso modo vivente, nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, não as ideologias, as vãs filosofias que o mundo e seu sistema maligno têm tentado e têm conseguido implantar e implementar na vida de muita gente, inclusive de cristãos. Continuando o assunto, meus amados, a Bíblia apresenta a Bíblia também ressalta que o trabalho pode ser uma fonte de sofrimento, como a gente acabou de ler em Eclesiastes 3, 9 e 10, uma fonte de sofrimento, de opressão, enfado e infelicidade. Pois o trabalho tem sido manchado pela natureza humana, por causa do orgulho, da inveja, da ganância, da corrupção e da tendência que se tem de tirar proveito do esforço alheio. O trabalho, ele pode trazer sofrimento, não é? Felicidade, infelicidade, opressão e enfado. Por quê? Porque os próprios homens têm destruído a própria imagem da questão do trabalho ou do trabalhador. As pessoas que usam os seres humanos para, sobre esses seres humanos, sobre essas pessoas, tirar ou ganhar proveito. Como é o caso da escravidão que houve, né? Em todas as épocas do mundo houve escravidão, mas tornou-se mais notória, tornou-se mais evidente, tornou-se mais forte a questão da escravatura dos negros, da escravidão dos negros, porque quem escravizou os negros não foram os brancos, como alguns ensinam. Quem escravizou, vendeu e negociou os negros como mercadoria foram os próprios negros africanos. Entre eles havia as chamadas discussões, brigas territoriais e tribais. E as tribos proeminentes, as tribos que tinham um maior número de componentes,
dominavam as tribos que tinham um menor número de componentes, ou seja, um menor número de homens, já que normalmente as disputas aconteciam entre homens. E assim, eu estou resumindo aqui esse assunto sobre escravidão, porque é um assunto muito longo, só dando uma pincelada para vocês terem uma ideia, uma noção. Então, os negros foram que escravizaram os próprios negros, negociando com os europeus, vendendo os negros que não faziam parte do seu clã, de sua tribo, da sua linhagem. E assim, os negros passaram a ser vendidos pela Europa, América do Norte e América do Sul, como mercadoria, como objetos de mão de obra para os senhores, os donos de terra. E aí os negros foram humilhados, perseguidos, maltratados, torturados, assassinados, abusados e tantas coisas fizeram com os negros. Mas isso não significa dizer que os negros são menos importantes, são inferiores. Não, eles são seres humanos igual a qualquer outro, seja branco, amarelo, loiro, ruivo. Ser humano independe da sua cor. É ser humano, vale, tem o direito de viver, vale a pena ser amado, vale a pena perdoá-lo, vale a pena resgatá-lo, seja ele quem for. Jesus morreu na cruz do Calvário por todos os homens, de todos os povos, de todas as tribos e línguas. Jesus não morreu por uma classe de homens. Jesus não morreu por uma espécie de homens, por uma raça de homens. Jesus morreu por todos os homens, inclusive por mim, que sou o principal dos pecadores, não é? É assim que as Escrituras nos ensinam. Pois bem, meus queridos, então o trabalho ele foi sendo manchado pela própria natureza do homem, principalmente o homem que não teme, que não serve, que não glorifica a Deus, que não tem a Bíblia, a palavra de Deus como sua regra de fé e prática, mancha essa questão tão importante que é o trabalho na vida do homem. Vamos ler o capítulo 4 do livro de Eclesiastes, o versículo 1 até o versículo 3. Eclesiastes, capítulo 4, verso 1 ao 3. De novo voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, e eles não têm consolador. O poder estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que julguei mais, felizes os que já morreram do que os que ainda vivem. Melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então você vê que o trabalho ele foi denegrido pelo próprio comportamento do homem, mas o trabalho ele é salutar para a vida do ser humano. Quem não trabalha, diz a Bíblia, também não coma. Quem não trabalha, irmãos, quem não tem uma atividade laborativa, com toda certeza, essa pessoa morrerá mais cedo, desenvolverá uma série de doenças e ainda vai atrapalhar a vida de muitas pessoas pelo seu comportamento doentio, porque quem não gosta de trabalhar pode ter certeza que ele tem algum problema e não é normal. O ser humano foi feito para o trabalho. Já dizia Jó, vamos lá ver, Jó capítulo 5, veja que coisa linda, Jó capítulo 5, abre aí. Se não me falha a memória, versículo 9. Jó 5 e 9. Não, Jó 5 e 7. Jó 5 e 7. Diz assim: o homem, porém, nasceu para trabalhar. O homem, porém, nasceu para trabalhar. Jesus disse: eu trabalho e o meu Pai trabalha até hoje. Se Deus trabalha, Deus ia criar um preguiçoso? Não.
Deus fez o homem para o trabalho. Está aqui registrado na palavra de Deus. Anote aí, Jó capítulo 5, verso 7. É importante você ver isso. Uma coisa importante, meus queridos irmãos, é a gente saber diferenciar. Colocar as coisas no seu devido lugar. A gente não pode ir aos extremos, porque os extremos são perigosos. Os extremos traz consequências terríveis, consequências destruidoras. E nós precisamos entender que nós precisamos ter equilíbrio. E o nosso ponto de equilíbrio é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. É aquilo que Deus deixou a nós pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então ela é a regra. Ela é o modo vivendo de Deus para nós homens, falhos, limitados e pecadores. Por isso que precisamos da palavra de Deus como nosso guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muitos veem o local de trabalho, preste atenção, muitos veem o local de trabalho como uma arena, como um campo de batalha, marcada pela frustração contínua e pelo estresse muito prejudicial. Quantas pessoas que vivem em um ciclo de trabalho ou num ambiente de trabalho em que vivem se degladiando, uns fazendo algo ou alguma coisa para alcançar promoções, patentes, ser superior aos seus colegas de trabalho. Não consegue muitas vezes conciliar um cargo de chefia, não é um cargo que pode-se dizer chamar de superior, onde ele vai comandar um grupo e muitas vezes esse status que é dado dentro do setor de trabalho leva o coração do homem a se sentir melhor que o outro simplesmente porque ele tem uma posição de responsabilidade maior. Precisamos entender que as nossas responsabilidades, por maiores que elas sejam, elas devem ser feitas ou aplicadas aos nossos liderados com um coração amoroso, com um coração olhando, vendo que também são seres humanos e não oprimi-los, como nós lemos no capítulo 4, verso 1 a 3 de Eclesiastes. O companheiro, o colega de trabalho deve se sentir motivado a trabalhar com o seu líder pelo respeito que ele tem, pelo carinho que ele tem, pela forma que eles precisam entender o seu ambiente de trabalho como uma equipe, que um depende, um está ligado ao outro e que todos juntos vão fazer um trabalho perfeito, porque ninguém consegue trabalhar só. É tanto que quando Deus fez o homem, deu ao homem uma responsabilidade tamanha, que era o governo do mundo, cuidar de toda a terra, nomear a todos os animais que existiam, que foram criados, e a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, porque era muita coisa para ele fazer sozinho. Aí ele disse, far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe fosse idônea, olha, uma ajudadora, uma pessoa que tivesse idoneidade, ou seja, maturidade, que tivesse entendimento, que discernisse o que precisava fazer, mas dentro de um contexto harmonioso. Então, no setor de trabalho, deve haver isso, por mais que exista o dono, o diretor, o gerente, o supervisor, o encarregado, etc. Ambos, um precisa do outro. Todas as classes, elas funcionam em harmonia. Não pode haver a separação, porque quando há a separação, o trabalho ele não se desenvolve como se deve se desenvolver. Isso é tanto no trabalho na área empresarial, como na área religiosa. Nós, cristãos, desenvolvemos o trabalho da igreja no reino de Deus se nós não estivermos unidos, cimentados pela ação do Espírito Santo. O trabalho de Deus, ele não será feito com qualidade, com perfeição. Amém? Então vamos adiante. Em Eclesiastes, capítulo 2,
encontra-se uma posição intermediária que reconhece tanto as alegrias quanto as dores do trabalho. Deve-se evitar os extremos, aquilo que eu falei minutos atrás. O crente não deve se apegar demais ao trabalho, pois a verdadeira fonte de significado e segurança está em Deus, e não no que se faz ou nos bens que se adquire. Por isso eu vou repetir aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 17. Não digas que a tua força, a tua capacidade, a tua inteligência, as tuas condições físicas te fizeram crescer, te fizeram prosperar, te fizeram progredir. Não. Mas reconheça que foi Deus que te deu saúde, que foi Deus que te capacitou e te deu condições de crescer. Porque a nossa bênção está em Deus. O nosso sucesso está em Deus. Quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, nós passamos a entender ou a ver que nós somos o cara, nós somos o tal, nós somos aquele que fazemos e desfazemos, nós somos aquele que fazemos a coisa andar, e não é. Tudo depende de Deus, tudo. Nós somos, irmãos, conforme diz Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 9, nós somos cooperadores de Deus. Nós somos o instrumento que Deus usa para realizar o seu propósito em nós mesmos, realizar o seu propósito dentro do reino dele, dentro da obra dele, e realizar o seu propósito dentro do contexto social em que vivemos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem ele, sem o poder dele, sem a capacidade dele, a gente não faz. Então você precisa entender isso, que quando a gente não consegue ter um ponto de equilíbrio entre o trabalho e a pressa, a gente pode se autodestruir, se autoprejudicar, prejudicar os outros, prejudicar a nossa vida, prejudicar aqueles que estão à nossa volta, destruir empresas, igrejas, amizades, por causa da questão da ganância e da forma como se vê o trabalho. Que Deus te abençoe, que você possa analisar cada palavra que foi dita, analisar os textos bíblicos, pensar, ir lá, fazer a sua exegese, fazer a sua hermenêutica e analisar nos textos originais se realmente é isso que nós estamos passando para você. Tá certo? O meu objetivo aqui é trazer saúde emocional, psicológica e principalmente saúde espiritual para que você possa viver bem. E viver bem nós só conseguimos quando estamos vivendo a vontade de Deus que está na sua palavra. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Querido Deus, amado Pai, para sempre seja louvado o Teu nome. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre todos os que assistirem esses vídeos, que eles possam ser abençoados, fortalecidos, revestidos com o poder da Tua palavra. Abençoe cada lar, cada família, cada casal, cada filho, cada irmão e irmã, senhor, senhora, jovem, que assistir esse vídeo, Pai. Que a Tua palavra penetre no seu coração, fortaleça sua fé, firme-o nos passos, para que ele possa continuar te seguindo, te servindo e te obedecendo. Muito obrigado por essa oportunidade, Paizinho. Eu te agradeço desde já por tudo, em nome de Jesus. Amados, não deixe de nos visitar. Se você quiser nos seguir, entre no Instagram da Igreja Batista Missionária Aliança, é @IBMissionariaAlianca. Esse é o Instagram da nossa igreja. Ou você também pode, encontrando o Instagram da igreja, você vai encontrar o meu Instagram. Pode lá nos seguir e acompanhar os nossos cultos pelo Instagram. Quiser enviar sua oferta, trazer até nós, entrar em contato conosco,
O meu número é 9187-2093. Ligue, tire suas dúvidas, faça suas perguntas e nos próximos vídeos nós estaremos respondendo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.